Pedro de Alcântara de Bragança, imperador do Brasil e rei de Portugal. Uma vida que começa e acaba em Queluz. Dom Pedro nasceu no dia 12 de outubro de 1798, em Queluz, no quarto Dom Quixote. Foi o quarto filho de Dom João VI e Dona Carlota Joaquina. Com a morte do irmão, Dom Francisco Antônio Pio, que veio a falecer aos 6 anos de idade, Dom Pedro herdou o título de Príncipe da Beira e, consequentemente, virou herdeiro do trono português. Devido aos conflitos europeus e às ameaças constantes que Dom João vinha recebendo de Napoleão por não aderir ao bloqueio continental, e devido também à longa aliança luso-britânica, ainda hoje em vigor, El Rei foi obrigado a tomar uma difícil decisão: ficar e arriscar ser destronado, ou transferir a sede do governo português para a sua maior e mais rentável colônia, o Brasil. Mas essa parte da história quase todos conhecem. Em 1808, a família real desembarcou primeiramente na Bahia e posteriormente no Rio de Janeiro, onde viveriam até que voltassem para Portugal. Dom João, em 1821, e Dom Pedro, 10 anos mais tarde, em 1831. Dom Pedro chegou ao Brasil, era um garotinho de apenas 9 anos de idade. Para ele, tudo deve ter sido uma grande aventura. A correria, sair de Portugal, ver o pai como um herói. A diferença do que dizia a mãe, que continuava dizendo que Dom João era covarde, mas não. Aos olhos daquele menino, provavelmente, o pai era um herói. Porque foi o único que teve a coragem de desafiar Napoleão Bonaparte. Nos jardins do Palácio da Quinta da Boa Vista, não faltavam árvores, lagos, animais e um verde exuberante. Tudo isso regado a dias quentes e ensolarados. O clima e a vida no Rio de Janeiro eram bem diferentes se compararmos a Queluz. Pedro cresceu livre, convivendo com a criadagem e sem muitos protocolos, e apesar da falta de harmonia parental, foi uma criança feliz. Pedro cresceu livre e pôde dar asas aos seus tantos talentos. Era bom em quase tudo. Era um ótimo cavaleiro e ferrava ele mesmo os próprios cavalos. Tinha talento grande para a música e boa voz para cantar. Ele compôs vários Te-Deums e alguns dos hinos mais importantes de Brasil e de Portugal. No Brasil, Dom Pedro é autor da melodia do hino da Independência. E em Portugal, foi autor de letra e música do hino da Carta, que foi o hino oficial português até a queda da monarquia em outubro de 1910. Dom João vivia cercado de conselheiros conservadores que o alertavam sobre os pensamentos liberais de Dom Pedro. Por muito tempo, o príncipe foi colocado para escanteio e deixado de fora dos assuntos de Estado. Apenas após o casamento com Dona Leopoldina de Habsburgo, em 1817, e a Revolução Liberal do Porto, em agosto de 1820, que Dom Pedro acabou por poder ajudar seu pai e provar sua lealdade, que até então era colocada em dúvida. Com a queda de Napoleão Bonaparte em 1815, já não havia motivos para que Dom João e parte da corte portuguesa continuassem no Brasil. E porque ele continuou, Dom João se apaixonou pelo nosso país, pelo clima, pelas pessoas. E a diferença da sua consorte, a rainha Carlota Joaquina, que não via a hora de voltar para a Europa, Dom João parecia empurrar com a barriga essa decisão, ficando e ficando, até que tiveram que tomar essa decisão por ele. A demora e a indecisão de Dom João fizeram com que a insatisfação em Portugal aumentasse cada vez mais. Como sabemos, o Brasil passou de uma mera colônia à metrópole e foram abertos os portos
para que o comércio fosse feito diretamente do Brasil e que não passasse mais por Portugal. Essa foi uma necessidade, a gente sabe, mas isso estava incomodando os portugueses, até porque eles estavam passando por uma crise muito grande, uma crise econômica muito grande após a guerra, e eles vinham sendo comandados, além disso tudo, né, da insatisfação, dos problemas econômicos, eles estavam sendo comandados por um militar inglês chamado William Beresford. Beresford era realmente odiado, mas não foi só isso. Vários outros cargos importantes e de chefia, inclusive dentro do exército português, estavam sendo ocupados por militares ingleses. E isso realmente causou não só muito mal-estar, mas também revolta. Tudo isso acabou por culminar, né, no que nós conhecemos como Revolução Liberal do Porto, que aconteceu em 24 de agosto de 1800. E se engana quem acha que essa Revolução Liberal do Porto queria o fim da monarquia. Muito pelo contrário. Eles exigiam a volta de Dom João. Ele já não tinha mais motivos para ficar no Brasil. E não só. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, que o Brasil voltasse à condição de colônia, que era impossível. E além do mais, além da volta de Dom João, eles queriam que Dom João jurasse uma Constituição que não tinha nem sido escrita ainda. Então, naquela confusão, num primeiro momento, eles pegaram a La Pepa, que tinha sido a Constituição feita para o rei espanhol, para que fosse um pouco reformada, para que Dom João jurasse a La Pepa, no Rio de Janeiro. Mas o fulcro, realmente, da Revolução Liberal do Porto era essa. Foi nesse contexto, gente, nesse turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, do outro lado do Atlântico, no Brasil, que Dom Pedro acabou sendo jogado, catapultado, digamos assim, pela primeira vez dentro dos negócios públicos, dos negócios de Estado. Foi a primeira vez que Dom João confiou nele. Deu a possibilidade a Dom Pedro de mostrar a sua lealdade. E foi isso que Pedro fez. Foi, voltou, enfim. Falaremos disso um pouquinho mais à frente. Mas foi ele que salvou a pátria, que salvou toda a situação. E nessa de quem vai, quem fica, quem vai para Portugal para jurar e assinar a Constituição, vai Dom Pedro, vai Dom João. Dona Leopoldina estava grávida, queriam mandar Dom Pedro, ela não poderia ir, o que iam fazer, enfim. Acabou que no final das contas quem foi realmente foi a família real portuguesa que voltou para Portugal, né? O rei, a rainha, Dom Miguel, e Dom Pedro ficou no Brasil como regente. E foi aí, gente, foi a partir desse momento em que Dom Pedro fica no Brasil como regente que tudo acontece. Quem acha que Dom Pedro era um traidor da pátria e que ele traiu Portugal por ter feito a independência do Brasil, está muito enganado. Quem conhece profundamente as cartas, né, a documentação e essa troca de cartas que acontece durante esse período entre Dom Pedro e Dom João, sabe que isso não aconteceu. Porque quem quer enganar não conta o que está fazendo, faz escondido. E nessa troca de cartas, muitas e muitas vezes, Dom Pedro implora a seu pai para que diga o que está acontecendo no Brasil para as cortes. Ele pede, ele implora em várias cartas para que o pai conte, diga para as cortes de Lisboa que insistem em querer que o Brasil volte à condição de colônia. E Dom Pedro fala, olha, está acontecendo isso aqui.
o Brasil não vai voltar atrás, as pessoas não vão aceitar. Enfim, ele pede, ele implora, ele diz tudo o que está acontecendo, mas mesmo assim, as cortes seguem o seu caminho e eu particularmente acredito que isso tenha sido o estopim para que a independência do Brasil acontecesse. Além, obviamente, a gente sabe do conselho que Dom João deu a Dom Pedro antes de partir, pedindo que fosse ele que fizesse a independência e que não deixasse que fosse feita por um outro, por um aventureiro. Dom João sabia que mais cedo ou mais tarde o Brasil seria independente. Então, por que não? Né? Por que não ser feita por um Bragança? E a gente achando que Dom João era bobo, né? Dom João de bobo não tinha absolutamente nada. Dom João e a família real voltaram para Portugal e Dom Pedro ficou como regente. O quadro que ele encontrou foi desesperador. O Brasil estava praticamente falido. Dom Pedro precisava de dinheiro para tocar o barco, então resolveu fazer cortes para evitar desperdícios e a corrupção. Ele fiscalizava pessoalmente tudo, gastou o mínimo indispensável para que os cofres públicos respirassem. Transferiu tribunais e repartições públicas para o Paço. Fixou uma mesada de R$ 1.600 para ele e Dona Leopoldina. Fez muitas mudanças, mas como nem tudo são flores, teve que lidar com focos de rebeldia e insatisfação, principalmente, e ainda uma vez, nas tropas portuguesas. O cabeça de tudo era o general Jorge Avilés. Uma relação de amor e ódio que Dom Pedro vai cultivar até o final da sua vida. Aquele foi um período de insegurança e insatisfação para os dois lados, para Brasil e para Portugal. E nisso ficava Dom Pedro no meio. Ele tentando ser regente, ele ficou como regente, ele tentou mudar tudo porque ele encontrou o Brasil realmente numa situação penosa, né? O rei tinha levado todo o ouro para Portugal, os cofres estavam completamente vazios, então Dom Pedro foi tentando cada vez mais mudar aquilo que ele podia para poder governar com um pouco de dignidade. E tudo isso foi visto pelas cortes, como eu já disse, eles queriam que o Brasil voltasse à condição de colônia, eles tinham muito medo desse apego, desse amor de Dom Pedro pelo Brasil. E o Dom Pedro, ele vivia realmente essa situação de uma maneira muito difícil. Porque, de um lado, tinham os brasileiros que viam Dom Pedro como a salvação da pátria. Né? Eles queriam que Dom Pedro ficasse no Brasil, eles queriam que Dom Pedro fosse o regente, que o Brasil fosse governado do Brasil, até porque, se a gente for parar para pensar, as cartas, os decretos, tudo acontecia, levava quase 2 meses para chegar. E aí chegava uma coisa, a resposta mais 2 meses já tinha tudo mudado. Dom João voltou para Portugal em abril de 1821. Em dezembro de 1821, do mesmo ano, chegaram decretos de Portugal que realmente tiravam qualquer poder de Dom Pedro. Né? Eles não deram nem tempo para que a coisa ficasse madura, eles estavam com muito medo, então eles queriam realmente que Dom Pedro voltasse o mais rapidamente possível para Portugal. Então, esses foram os decretos que chegaram em dezembro de 1821. O decreto 124 e o decreto 125. Bom, eu vou ler aqui para vocês. O decreto 124, por exemplo, ele dizia que em todas as províncias do reino seriam criadas juntas provisórias de governo e que toda autoridade e jurisdição da parte civil, econômica, administrativa e de polícia estariam subordinadas a Portugal. Já o 125 exigia a volta imediata de Dom Pedro para Portugal para que pudesse viajar e educar-se para ser digno do trono português. Então, gente, era por isso que eles queriam que Dom Pedro voltasse. Eles tinham muito medo, realmente, que esse amor dele, né, por ter sido criado, porque eles achavam que Dom Pedro se sentia mais brasileiro do que português, né?
Era por isso essa urgência. Eles queriam que Dom Pedro voltasse o mais rápido possível para Portugal, né? Eles chamavam Dom Pedro de brasileirinho, rapazinho. Queria ler para vocês um trechinho, né? Que eu acho que define exatamente a vida de Dom Pedro. E ele diz assim: Dom Pedro, tiveste 2 pátrias e foste por elas renegado. O Brasil te repeliu porque eras português, e Portugal não te quis porque eras brasileiro. Hoje, porém, pelos mesmos motivos, ambas as pátrias celebram a tua memória. Soubeste fundir na tua alma as 2 nacionalidades e provar que se pode ser brasileiro sem nunca deixar de ser português. Sérgio Corrêa da Costa. E não foi exatamente isso. Ele era luso brasileiro. E Dom Pedro começou a ficar incomodado com isso, né? Ele realmente ficava muito incomodado com essa falta de confiança das cortes, porque ele tentou esse período todo de confusão, ele escrevia praticamente todos os dias cartas para o pai dele, onde ele informava exatamente tudo que estava acontecendo, inclusive esses convites onde as pessoas pediam para que ele ficasse, enfim, tudo. Ele detalhou tudo em cartas para o pai, pedindo que o pai convencesse as cortes para que ele pudesse fazer o trabalho, para que ele pudesse ser regente, né, como tinha sido decidido anteriormente, mas infelizmente a gente sabe como é que essa história terminou. Realmente Dom Pedro se sentiu muito, muito abalado com a falta de confiança dos portugueses nele, né, com essa dúvida sobre a lealdade dele para com o pai dele, né, e para com a pátria, né, a pátria mãe dele. Ele seria o herdeiro, né, do trono português, ele seria rei de Portugal um dia, então assim, ele realmente ficava muito ofendido com isso. Por um outro lado, ele sentia todo esse apreço, né, que os brasileiros tinham por ele, né, tratando como se ele fosse a salvação da lavoura, e ele realmente foi. Então, ele ficou realmente dividido. E essa frenética troca de cartas entre pai e filho continuou por muito tempo. Continuou realmente, inclusive, até após a nossa independência, a declaração de independência. Dom Pedro recebeu uma carta de Dom João, onde Dom João o alertava, dizendo: "Sê hábil e prudente, pois aqui nas cortes conspiram contra ti, querendo os reacionários que abdiques em favor de teu mano Miguel. Tua mãe é pelo Miguel, e eu, que te quero, nada posso fazer contra os carbonários que não te querem." É isso que eu digo, gente. Dom João nunca foi enganado. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Bom, Dom Pedro começou a receber os pedidos, como eu falei, para que ele ficasse no Brasil. Entre eles, uma carta de José Bonifácio, onde ele diz: "Se Vossa Alteza Real estiver, o que não é crível, pelo deslumbrado e indecoroso decreto 19 de setembro, além de perder para o mundo a dignidade de homem e de príncipe, tornando-se escravo de um pequeno número de desorganizadores, terá também que responder perante o céu do rio de sangue que de certo vai correr pelo Brasil." Lembrando que o decreto ele era de setembro, mas ele chegou ao Brasil em dezembro. E era isso que eu dizia para vocês sobre distância, enfim. Mas começaram a chegar esses pedidos. Essa carta chegou no dia 1º de janeiro de 1822. A gente sabe que no dia 9 tem o dia do fico, onde Dom Pedro finalmente decide ficar no Brasil. Se a gente for parar para pensar, ele era um Bragança. O Brasil continuou, né, na dinastia dos Braganças. Um dia, Dom João morreria. Dom Pedro, inevitavelmente, seria rei de Portugal e imperador do Brasil. Então, assim, eu não sei, é lógico que cada um interpreta de uma maneira, mas eu acho que essa troca de realmente de correspondência entre eles deixa claro que não teve intenção nenhuma do filho de enganar nem ao pai e nem as cortes.
Como sabemos, Dom Pedro saiu do Rio de Janeiro, deixando Dona Leopoldina no Rio como regente. Mas existe uma fake news que vem rolando por aí há algum tempo sobre o fato de Dona Leopoldina ter assinado a independência do Brasil. Gente, isso nunca aconteceu, tá? Eu acho que as coisas têm que ser contadas e têm que ser ditas da maneira certa e correta. Cada pessoa teve a sua importância durante o processo de independência do Brasil. Mas temos também que ser justos. E quem fez a independência, quem arriscou tudo, arriscou um trono, arriscou ser preso, arriscou nunca mais ser rei de Portugal, foi Dom Pedro. Então, isso tem que ficar muito claro. E por que eu tô falando isso, gente? Eu tô falando isso porque Dom Pedro, antes de partir, ele deixou, né? Ele fez um decreto deixando a Dona Leopoldina como a regente dele. Mas nesse decreto tá muito explícito que ela não podia tomar nenhuma atitude e nenhuma decisão sem que fosse ratificada por ele. Isso quer dizer que mesmo que ela tivesse assinado um papel, ele não teria validade se Dom Pedro não ratificasse aquele papel depois. Então, eu tenho esse documento, eu vou dar uma lida para vocês aqui no que ele deixou dito para que Dona Leopoldina fosse a regente do Brasil, durante a ausência dele, enquanto ele foi para São Paulo para tentar acalmar os ânimos por lá também. Eu vou ler esse decreto de 14 de agosto de 1822. O decreto diz: tendo de ausentar-me desta capital por mais de uma semana para visitar a província de São Paulo e cumprindo a bem dos seus habitantes e da segurança e tranquilidade individual e pública, que o expediente dos negócios não padeça com esta minha ausência temporária. Ei por bem que os meus ministros e secretários de Estado continuem nos dias prescritos e dentro do paço, como até agora, debaixo da presidência da Princesa Real do Reino Unido, minha muito amada e prezada esposa, no despacho do expediente ordinário das diversas secretarias do Estado e repartições públicas que será expedido em meu nome, como se presente fora. E ei por bem, outro sim, que o meu Conselho de Estado possa igualmente continuar as sessões nos dias determinados ou quando preciso for, debaixo da presidência da mesma Princesa Real, a qual fica desde já autorizada para, com os referidos ministros e secretários do Estado, tomar todas as medidas necessárias e urgentes ao bem e salvação do Estado. E tudo me dará imediatamente para receber a minha aprovação e ratificação. Pois espero que nada obrará que não seja conforme às leis existentes e aos sólidos interesses de Estado. O ministro de Estado dos Negócios do Reino Estrangeiros o tenha assim entendido e faça executar, blá, 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 blá. José Bonifácio, com a rúbrica do príncipe regente. Então, esse foi o documento deixado. Ela não poderia tomar nenhuma atitude que não fosse aprovada por ele. Então, se ela realmente tivesse assinado esse documento, ele não valeria de nada até que Dom Pedro dissesse: ok, eu ratifico, né? Eu aceito e então está feita a independência do Brasil. Ela foi importantíssima, gente. Aqui a gente não está colocando em dúvida a importância da princesa, da Dona Leopoldina, da nossa ex-imperatriz, da nossa primeira imperatriz. Não estamos colocando em dúvida as suas grandes qualidades, o quanto ela ajudou, o quanto ela foi importante para que esse processo acontecesse. Estamos apenas dando a César o que é de César. Ela ajudou sim, mas quem fez a independência foi Dom Pedro. São Cristóvão, 29 de agosto de 1822. Meu querido e muito amado esposo, mando-lhe o Paulo. É preciso que volte com a maior brevidade. Esteja persuadido que não é o amor ou a amizade que me faz desejar mais que nunca sua pronta presença, mas sim as críticas circunstâncias em que se acha o amado Brasil. Só a tua presença, muita energia e rigor podem salvá-la da ruína. As notícias de Lisboa são péssimas.
14 batalhões vão embarcar nas suas naus. Lisboenses têm se permitido toda a qualidade de expressões indignas contra a tua pessoa. Na Bahia entraram os 600 homens e 2 ou 3 embarcações de guerra, e nossa traidora esquadra ficou de boca aberta olhando para eles. Na cidade do Rio de Janeiro, tem produzido estas notícias o maior alvoroço. Os ministros de Estado lhe escrevem esta carta, aqui inclusa, e assentou-se não mandar os navios para o sul, para que o Lecor se desmascarou com Morato e era capaz de embarcar a tropa para Santa Catarina. A sua vinda depois decidirá se sempre quer mandá-los. Todos aqui estão bem, e Maria já saiu, e o Manuel Bernardes a enviou muito bem. Receba 1000 abraços e saudades muito ternas desta tua amante esposa, Leopoldina. Bom, a verdade é que Portugal estava usando tudo que podia para que Dom Pedro voltasse para Portugal. Então, tudo que estava acontecendo, tudo que começou a acontecer na ausência de Dom Pedro, Dona Leopoldina, na carta de 29 de agosto de 1822, ela detalhou para ele o que estava acontecendo, falando para ele: Pedro, você tem que voltar, só a tua presença, a tua energia, só você vai poder resolver isso. E inclusive a carta de José Bonifácio, onde ele diz: Senhor, o dado foi lançado. Então Dom Pedro não tinha muita opção. Ele teria realmente que fazer a independência do Brasil, até porque em Portugal ele era visto com muita desconfiança, enfim. E após ele ter ficado, ele já não sabia bem como é que ia ser o futuro dele. Enfim, Dom Pedro faz a nossa independência, não daquele jeito que a gente vê naquele quadro belíssimo, mas ele estava voltando de Santos, ele teve um problema intestinal e ele recebeu as cartas ali mesmo, e aí no momento de ira, ele pede para que os soldados que o estão acompanhando, assim, são poucos, mas ele pede para que tirem os laços, né, da bandeira portuguesa, e ele declara a independência do Brasil. E aí ele volta para São Paulo, enfim, e a gente sabe tudo o que aconteceu.